Vamos com Pedrosa primeiro. Vamos lá, Pedrosa. Vamos lá, Ilan. É um panorama geral sobre essa busca do Vasco pelos pontas, mas que, obviamente, dentro desse panorama a gente vai trazer aqui as informações exclusivas. Primeiro ponto. Benjamin Garré. O jogador já está acertado com o Vasco, falta realmente a última assinatura para ele poder viajar para o Brasil. Inclusive o Vasco já está em contato com o jogador para poder emitir as passagens dele e da família para ele vir. Então essa negociação na cabeça do clube está bem encaminhada, já está acertada. Benjamin Garré, o ponta direita canhoto de 24 anos, que foi revelado aqui no futebol argentino, estava no Krylia Sovetov da Rússia. É um jogador que chega para essa posição de ponta direita, mas também faz ponta esquerda e joga até centralizado como camisa 10. O outro que está aí na tela é o Nuno Moreira. Ele é um jogador que atua no Casa Pia de Portugal, é um dos destaques lá do futebol europeu no Campeonato Português lá. Jogou no Vizela também, é um ponta esquerda, tem 25 anos e o Vasco já aceitou pagar a multa rescisória dele, que é de 3 milhões e meio de euros. É um jogador que, inclusive, os amigos Carlos Berbet e Matheus Gilbert trouxeram, primeiramente, a informação da conversa, e a gente, obviamente, traz a informação exclusiva que o Vasco já se acertou com o jogador e já aceitou pagar a multa rescisória do Nuno Moreira. O que tá pegando, Pedrosa? Só para trazer aqui, porque teve muita gente falando que o Vasco ofereceu 1 milhão de euros. O Vasco não ofereceu 1 milhão de euros. A todo momento, o Vasco já tinha se colocado diretamente com o empresário, com o Casa Pia, a pagar a multa rescisória dele. Só que o Vasco tem uma dívida com o Casa Pia do Cleiton, que era um jogador do Vasco da Gama contratado no ano passado pela gestão 777, pelo Alexandre Matos, que trouxeram esse jogador por uma cifra altíssima e que naquele momento ali o Vasco não conseguiu fazer os pagamentos em dia com o Casa Pia. Então o que o Casa Pia pede hoje para vender o Nuno Moreira? Garantias financeiras. E é essa dívida antiga da 777 que emperra esse negócio. Por quê? Porque eles não têm a segurança necessária para poder vender o jogador. O que o Vasco tenta a todo momento é dar essas garantias para poder aí sim avançar na negociação. Mas o Vasco já deu de acordo para pagar a multa rescisória e já também ofereceu um bom salário para o jogador vir para o futebol brasileiro. O terceiro nome que a gente pode trazer aqui é do Lloyd Augusto. Tá tudo certo com o jogador quer vir, já manifestou seu interesse ao Alanyaspor da Turquia, que quer sair de lá, inclusive até atuou no último final de semana, mas o Alanyaspor ainda não aceitou a proposta do Vasco. Então esse está mais longe, digamos assim, dessa situação. Apesar do jogador quer vir, o clube ainda não aceitou. Então esse é o panorama de mercado e para finalizar essa notícia exclusiva que a gente trouxe aqui, o Vasco tem mais 2 ou 3 negociações em andamento também. Para quê? Para entender o que vai avançar ou não. Exemplo, tem esses 3 nomes. Se 2 falharem, já tem mais 2 aqui no gatilho. Então, Vasco da Gama, nessa semana, a gente já deve ter novidades em relação a isso, não só do Garré, do Nuno, do Lloyd, entre outros nomes que a gente pode trazer aí ao longo da semana. Mas o fato é que o Vasco tem 5, 6 propostas na mesa por jogadores de ataque e, obviamente, vai avançar naquilo que for possível. Informações exclusivas aí do Pedrosa, quero saber se são boas opções, Pedrosa. Você trouxe a informação, quero a sua opinião agora. Sim. Não são do nível do Bruma, por exemplo, não são do nível do Brian Rodrigues, que eram os 2 jogadores que o Vasco tratava como primeira prateleira nessa vinda, mas o Nuno Moreira é bom jogador, ponta esquerda, veloz, bate bem de fora da área. O Garré também é mais técnico do que veloz, mas é um jogador que tem muita habilidade, muita qualidade. O Lloyd Augusto seria para compor o elenco, um cara que já jogou até de lateral direito, de ala, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda também. O Nuno é ponta esquerda. Então sim, acredito que se eles vierem, até porque o Vasco não tem nenhum, mas mesmo se tivesse, eles, junto com o Adson e com o David no meio do ano, eu acho que pelo menos pro nível do Vasco, dá uma melhorada nesse setor ofensivo que tá precisando bastante dessa posição.